A resposta à pergunta quem, como várias vezes assinalamos ao longo desta atividade acadêmica, diz não só a identidade de Jesus, mas também seu significado para as pessoas que se deixam interpelar por ele. De fato, já em sua vida pública, muitas das ações realizadas pelo Nazareno eram vivenciadas como salvíficas, pois socorriam quem estava enfermo, libertavam quem estava atribulado por espíritos malignos, acolhiam quem era vítima de preconceitos por sua condição social ou religiosa. Sua cruz, após a ressurreição, foi aos poucos compreendida como benéfica para os que acreditavam no anúncio de que Deus o tinha ressuscitado dos mortos, constituindo-o Messias, Senhor e Filho de Deus. Sua ressurreição, enfim, era a confirmação de que nele todas as promessas feitas por Deus a seu povo haviam se cumprido e que a humanidade tinha sido beneficiada por aquele que era o mediador definitivo e escatológico da salvação. O desenvolvimento posterior da cristologia e da soteriologia colocou em evidência os benefícios da vida, da pregação, da morte e da ressurreição de Jesus, ganhando, como veremos, uma terminologia bastante diversa que abrangia todas as dimensões da existência humana. Com o advento da modernidade, porém, muitos se perguntaram se ainda tinha sentido falar de um Salvador, uma vez que a humanidade, com as ciências e a técnica, tinha se libertado de muitos dos problemas e necessidades que a faziam até então invocar um Salvador ou uma divindade. Esses questionamentos, embora agudos e otimistas, revelaram-se contudo frágeis, porque a mesma ciência e técnica, embora prometam a vida eterna já aqui no mundo, não consegue responder à pergunta pelo sentido que continuamente brota do coração humano. Além do mais, o poder científico e tecnológico trouxe consigo uma série de novos problemas, como atestam as guerras, os genocídios, as desigualdades e injustiças que marcam de tantas maneiras as sociedades nascidas e guiadas pelos avanços da razão moderna. As duas grandes questões a partir das quais se levantava a questão da salvação religiosa, a saber, a busca de uma vida plena e realizada e a questão do sofrimento e da finitude, continuam inquietando as mentes e os corações do ser humano. Para responder a essas duas grandes questões, a teologia cristã inspirou-se na linguagem a partir da qual a salvação se expressou nos textos do Novo Testamento. Esta linguagem é múltipla e recorre a vários registros a partir dos quais a existência humana se autocompreende e dá sentido às coisas. Jesus foi então identificado como aquele que vive a vida em sua máxima plenitude e aquele que ilumina os limites da existência criatural. Identificado como Salvador, ele se tornou o mediador pelo qual o ser humano, pela fé, pode realizar-se em plenitude e dar sentido ao que aparentemente é sem sentido. A mediação salvífica de Cristo foi dita de muitas maneiras ao longo dos séculos. No primeiro milênio, a teologia recorreu a termos e elaborou categorias que enfatizavam mais a dimensão teológica da salvação, pondo em evidência a iniciativa divina. No segundo milênio, ela privilegiou termos e categorias mais antropológicas, que davam relevo à resposta humana. Vários esforços têm sido feitos nas últimas décadas para mostrar a articulação entre essas duas perspectivas, de modo a criar categorias de síntese. Entre os termos privilegiados no primeiro milênio se destacam, primeiro, do Cristo iluminador, que pensa a salvação como revelação e põe em evidência a dimensão cognitiva da salvação. Segundo, do Cristo vencedor, que recorre à imagem da redenção, na qual o Redentor é aquele que paga o preço pela libertação de quem está cativo. Jesus vencedor significa que foi ele quem pagou com seu sangue o resgate com o qual a humanidade saiu vencedora da escravidão, do pecado. Terceira, Cristo libertador, próximo da imagem do Cristo Redentor, que evoca a narrativa de libertação do povo eleito da escravidão do Egito e da Babilônia, quando Deus interveio, libertando. Jesus, libertador, é aquele que traz definitivamente a libertação para todo tipo de escravidão que ata a liberdade humana. Quarto, Cristo divinizador, categoria que lembra que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tendo, portanto, como vocação ver a Deus, gozar da visão beatífica, participar da vida divina.
Com o pecado, apesar de não ter perdido o seu ser imagem de Deus, sua semelhança foi afetada, mas o Cristo a restaurou, e com seu Espírito o ser humano pode de novo divinizar-se. Último, Cristo, justiça de Deus, categoria valorizada por Paulo nas cartas aos Gálatas e aos Romanos, redescoberta e valorizada por Lutero na Reforma, que põe em evidência a salvação como justificação, ou seja, Deus torna justo gratuitamente quem não o é pela fé. As principais categorias soteriológicas valorizadas no segundo milênio põem em evidência a dimensão antropológica. Destacam-se a categoria do sacrifício, que explora a dimensão da entrega de Jesus e de sua morte na cruz, mostrando o caráter oneroso da salvação, por ter custado a morte do enviado do Pai. Essa perspectiva já presente no Novo Testamento, para o qual a morte de Cristo foi o único sacrifício agradável a Deus, ou seja, sacrifício que restabelecia plena comunhão e amizade entre o ser humano e Deus, ganhou grande importância a partir da Idade Média e nos séculos que se seguiram. De fato, a ela estão associadas as categorias de expiação, pois alguns sacrifícios presentes na tradição ritual e litúrgica de Israel eram de expiação pelos pecados. Jesus e sua morte foram vistos como sacrifício expiatório, o único que de fato perdoa os pecados, como bem aponta o texto joanino, segundo o qual Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse caráter sacrificial e expiatório punha em evidência ainda a dimensão de propiciação da morte de Jesus, bem como seu sofrimento. Muitos místicos valorizaram isso, e como na Idade Média o interesse pela vida de Jesus foi muito resgatado, o que mais se sobressaía, sem dúvida, era sua morte na cruz, vista como propiciação. A própria vida cristã tendeu então a ser lida em chave de sofrimento, com práticas penitenciais que valorizavam essa perspectiva. Na mesma época, elaborou-se, propriamente falando, a teologia da satisfação, tirada do mundo jurídico, para o qual uma transgressão supunha uma contraprestação equivalente. No caso de Jesus, o ser humano havia pecado contra Deus e sua culpa era infinita. Somente um homem-deus poderia realizar essa contraprestação de sua culpa. Transposta para a vida cristã, a satisfação é vista como reparação, em geral associada à devoção eucarística e ao Sagrado Coração de Jesus. A ideia de satisfação estava ainda ligada à de substituição, ou seja, Cristo havia tomado o lugar da humanidade pecadora, pagando na cruz pelos seus pecados. A ênfase na iniciativa de Deus ou na resposta humana contempla certamente os dois aspectos do processo salvífico tal qual o compreende a fé cristã. Esses dois aspectos são, porém, fundamentais e se auto-implicam, pois não existe salvação sem que Deus a tenha oferecido, e tampouco sem que o ser humano a tenha acolhido. Ao enfatizar, porém, um dos aspectos, corre-se o risco de deixar o outro na sombra. Por isso, nas últimas décadas, algumas categorias, também presentes no Novo Testamento, têm valorizado a articulação entre iniciativa e resposta. É o caso das categorias reconciliação e perdão, já presentes no imaginário cristão, mas muitas vezes somente associadas ao sacramento da confissão, e que têm sido relidas numa perspectiva mais abrangente. De fato, numa humanidade dividida por tantas formas de guerras, presentes no interior mesmo das pessoas, pelas dificuldades que experimentam em acolher e perdoar o outro, que é diferente de si, também nas famílias, tão marcadas por divisões e pelos sofrimentos que causam, na sociedade, por tantas injustiças que provocam ressentimento e levam a todo tipo de violências, a necessidade do perdão e da reconciliação é mais do que nunca necessária. A teologia contemporânea elaborou também uma série de categorias para pensar a salvação. Duas perspectivas marcam essas categorias, a do significado e a da relevância. Trata-se, no caso do significado, de mostrar que a vida de Jesus é resposta às questões mais vitais da existência humana, mesmo em contextos marcados pela razão científica, que depois de pretender oferecer todas as respostas às grandes inquietações do ser humano,
reconhece-se limitada para pensar problemas limite, como o sofrimento, o mal, a finitude, a busca de sentido. Quanto à relevância, o esforço é por mostrar que a fé não é algo que concerne apenas os indivíduos, mas que ela envolve o nós, ou seja, ela deve reverberar em atitudes e ações que impliquem a busca de mais justiça, solidariedade e cuidado das pessoas, sobretudo as mais pobres, e também no meio ambiente. Convido você, nesta última parte da nossa reflexão, a ler, aprofundar os temas propostos sobre o tema da salvação, os textos preparados especialmente para que você possa aprofundá-los. Bom estudo!